Família, tenho plena convicção que você já deva ter ouvido muitas histórias sobre o Bispo Edir Macedo, entre elas a sua ascensão e até o estado atual onde ele se encontra, inclusive com alguns problemas aí na justiça e até em outros países. Agora, o que poucos sabem é sobre a sua vida íntima, principalmente no que tange aí ao seu neto adotivo. Isso é um dos maiores mistérios da internet e também do meio religioso. E eu tenho convicção que você está muito curioso. Bom, se você quer saber toda essa história, fica comigo até o final do vídeo, porque vamos mostrar aqui o relato do neto do Edir Macedo que ele cedeu a um portal de notícias. E olha, a história é cabulosa. Então, bora lá pro conteúdo? Salve, salve rapaziada, belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse vídeo aqui em especial é um pouco diferente dos demais. Não vou aparecer tanto, mas vou narrar aqui o depoimento que esse jovem decidiu trazer aí ao portal The Intercept. E olha, a história é cabulosa, mas prometo que no final eu volto aí com a minha humilde opinião. Que essa igreja tá na moda. O desgarrado, neto de Edir Macedo, afirma que morou na rua, foi expulso de casa e agora se diz abandonado pela família nos Estados Unidos. Felipe, que tem 29 anos, relata que era um bebê quando todo mundo queria em um orfanato em Lisboa, Portugal, onde foi adotado aos 3 anos de idade. Passou a infância tranquila lá na Inglaterra. Foi então na adolescência que ele diz ter começado seus problemas com a família adotiva. Felipe se recusava a seguir os passos de seus pais religiosos. Vivendo entre Belize, Brasil e Estados Unidos, afirma ter sido expulso de casa 3 vezes, chegando a morar na rua e dormir escondido em garagens em Dallas, no Texas. Estudou até o ensino médio e aprendeu a trabalhar como editor de vídeos. Entre os períodos de acolhimento e expulsão, Felipe afirma ter empregos em emissoras de TV, sempre com salários modestos. No Brasil, em 2016, ele conta que ganhava R$2.000 ao mês. Já nos Estados Unidos, recebia $2.000 por mês até ser demitido recentemente. Com a esposa e filha de 8 anos, Felipe vive hoje em Houston, onde trabalha como motorista. Dá para ver que meus pais não estão nem aí para mim. Eu não vou forçar os meus pais a gostarem de quem eles não gostam. Eu deixo quieto. Lamentou o jovem com um português ainda um tanto claudicante, misturado com palavras do espanhol e inglês. Mas espera aí, se você acha que essa história termina por aqui, não, tem mais detalhes mirabolantes. O relato de Felipe seria uma história comum, a não ser o detalhe de quem ele é parente. Seu nome completo é Felipe Bezerra Cardoso, neto do poderoso Bispo Edir Macedo Bezerra, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje o avô é um bilionário que ainda comanda no Brasil uma rede de televisão, um banco e um partido político, além de ter sob o seu domínio templos espalhados por mais de 95 países e diversas empresas, como corretora, seguradora, locadora de automóveis, serviços de segurança e vigilância hospital e plano de saúde. Felipe é filho de Cristiane, a primogênita de Edir Macedo e do bispo Renato Cardoso. Hoje o principal herdeiro do Império da Universal é o segundo nome da hierarquia da instituição religiosa. Cardoso e Cristiane são autores do best-seller Casamento Blindado e protagonizam programas religiosos na TV Record. Apresentam na emissora de Macedo o programa The Love School, a escola de amor em tradução livre, no qual dão conselhos sobre relacionamentos. Eles pregam tanto sobre família, união, esposa, filho, cuidar, orar, estar sempre presente. Mas é o próprio filho, cara. O próprio filho eles ignoram, agem assim. Vai embora, você está sendo demitido. Não há nada que a gente possa fazer, reclamou Felipe. O relacionamento do rapaz com os pais adotivos então começou a esfriar e, de acordo com sua afirmação, em razão de ele não desejar ser pastor e seguir os passos dos seus pais adotivos. Ele queria ter uma vida comum, sair, passear e se relacionar com amigos fora da igreja. Meus pais sempre tiveram essa ideia,
Mamãe já disse isso em uma reunião. Eu quero que meu filho seja pastor. E tinha tudo planejado. Ela disse ter tido um sonho de que, aos 12 anos, eu seria um obreiro. Com 17 seria pastor e ia casar novo com a filha de um pastor. Mas o meu chamado não foi para ser pastor. É o que ele defende. Ser pastor não é para todo mundo. Eu não quis ser, porque eu não ia ter liberdade a qual eu tenho hoje. Felipe foi uma das crianças adotadas pela família de Macedo e pela cúpula da Igreja Universal nos anos 1990, em um esquema que chegou a ser denunciado ao Ministério Público de Portugal por supostamente não cumprir os devidos trâmites legais. As denúncias foram arquivadas, mas os dramas familiares vividos por alguns desses filhos persistem. Ao InterCPT, o neto de Edir Macedo contou sua história pela primeira vez, em um relato onde mostra como se confundem as relações da família com a igreja, presente e influente em vários países do mundo. Acho que não tem nada a ver o fato de eu ter sido adotado. Mudaram o comportamento comigo porque eu não quis realizar o sonho deles. Quando viram que eu não ia ser o que eles desejavam, tudo mudou. Então você faz o seu caminho. Enquanto eu fazia o que queriam, foram bonzinhos. Quando eu quis ter a minha vida, disseram: pode ir embora. No final de 1996, uma fotografia de Felipe chegou às mãos de Cristiane Cardoso. A filha de Edir Macedo não conseguia engravidar. No orfanato lá em Portugal, onde vivia, controlado pelo Estado, mas gerido em parceria com a Igreja Universal, Felipe era considerado por todos como um bebê Cereal-Lac. É o mesmo que um bebê Johnson no Brasil. Cereal-Lac é uma marca de cereal instantâneo produzido pela Nestlé. Era um bebê que toda a gente queria. Era lindo, de olhos azuis, loirinho, muito mimoso e muito dengoso, contou à emissora portuguesa TVI uma jovem chamada Rita. Na época, era uma criança que vivia no orfanato. Cristiane então decidiu adotar o menino. Ah, mas espera aí que agora tem um detalhe complicado demais, mas pensa num detalhe complicado. Felipe tinha um irmão, Pedro Alexandre, de 6 anos. A mãe dos meninos, Clara, era vítima de violência doméstica. O marido, usuário, e mantinha-a presa, amarrada em cordas e obrigava a se drogar. De acordo com reportagens vinculadas à TV portuguesa, Clara enfim conseguiu fugir de casa, enquanto passava por um tratamento de desintoxicação quando deixou os garotos com sua mãe, o qual os entregou ao abrigo sem o seu consentimento. 3 meses após conhecer Felipe, a filha de Edir Macedo levou o garoto para Londres. Os irmãos foram separados. Pedro acabou adotado pela diretora do lar, Jaqueline Duran, e o seu marido, o também bispo da Igreja Universal, Sidney Marques. À época, então, Macedo recomendava as práticas de vasectomia. Segundo relatos e denúncias de diversos ex-pastores no Brasil e também Angola, e em uma política de adoção de crianças entre os bispos e pastores, essa prática teria sido disseminada de acordo com denúncias da empresa, para impedir que pastores se fixassem em uma cidade por causa dos filhos e gerar menos despesas para a igreja com a manutenção dos religiosos. A outra filha de Edir Macedo, Viviane, casada com o bispo Júlio Freitas, também optou pela adoção do mesmo orfanato lá em Portugal. E ela, com sua irmã, foram seguidas por outros religiosos da Universal. Viviane adotou os irmãos, Vera, de 3 anos, e Luiz, de 2. Um outro irmão dos dois, Fábio, então com 9 meses, foi adotado pelo bispo Romualdo Panseiro. Essas 3 crianças, no entanto, ficaram oficialmente sob a guarda de Maria Alice Andrade Cartes, uma americana que vivia em Portugal e era secretária do bispo Edir Macedo, de acordo com Felipe. A infância e parte da adolescência, Felipe viveu em Londres. No ano de 2007, foi para Houston, nos Estados Unidos, com o pai e sua mãe. No ano de 2011, veio para o Brasil. Havia passado para morar em São Paulo com o então poderoso bispo Romualdo Panseiro, à época o segundo nome no comando da Universal, e depois rompera com Edir Macedo.
Nesse período, Felipe trabalhava como técnico de áudio na Rádio São Paulo, de propriedade da Igreja Universal. Depois de 11 meses no Brasil, no entanto, relata ter sido expulso da casa dos seus pais pela primeira vez. Seu pai conta que havia determinado que fosse enviado aos Estados Unidos para se afastarem de suas amizades de fora da igreja. O então adolescente passou a morar com um pastor em Dallas, no Texas, que não deu certo. Tinha muita restrição. Quando cheguei lá, ele falou que eu tinha que trabalhar. Achei um emprego em uma loja de roupas famosa. Saí de lá porque o pastor sempre ficava em cima, pelo fato de meu pai ser quem é. Mesmo se não fizesse nada de errado, sempre estava em cima de mim. Eu não gosto disso. E já falei para vários pastores que sou um membro qualquer. Esqueçam que eu sou filho do Renato. Sou o Felipe, ser humano. Me tratem como qualquer outro. Relata ele ao InterCPT. Seu pai relata, orientou o pastor para mandá-lo embora. Felipe conta que passou a morar na rua. Durante 7 dias, dormiu escondido nas garagens de residências costumeiramente abertas nos Estados Unidos. Eu tinha um emprego, só que não tinha dinheiro para alugar um apartamento, nem para pagar hotel. Se uma pessoa me achasse ali, chamava a polícia. Então eu ficava em alerta, abria o olho e fechava o outro. E ali, quando era de manhã, eu ia embora e utilizava o banheiro do local onde trabalhava. Nesse tempo todo, meu pai nunca me ligou, ao menos para saber como eu estava. Viveu assim na rua até arrumar uma namorada e se alojar na casa dela. Depois Felipe acabou fazendo as pazes com a família adotiva. No ano seguinte foi trabalhar em Belize, na América Central, em uma TV ligada à igreja. No final de 2013, aos 20 anos, conheceu na internet a sua mulher Juliane, a qual tinha apenas 14 anos na época. Voltou então para o Brasil e foi morar com sua família na Barra da Mansa, lá no interior do Rio. E mais tarde em Campos de Goytacazes, no mesmo estado. Em Campos conseguiu um emprego na Record local. Foi convencido então a voltar a viver com a família adotiva em São Paulo e passou a morar no Templo de Salomão, a impotente sede da Universal. Mas diz que acabou sendo mandado para a rua novamente por ter saído à noite com amigos sem avisar o pai. Era muito difícil eu poder sair sem autorização do meu pai e da minha mãe. E eu queria ir ao shopping, cinema e também ir almoçar. Em uma noite saí com um filho de outros bispos e pastores. Não deu 20 minutos, a qual havia estacionado o carro e chegou o segurança do Templo de Salomão e recolheu os carros e a gente, e nos levou de volta. Não falaram nada, não teve discussão. Parecia que a gente era prisioneiro foragido. Aí eu fui dormir. Quando acordei, meu pai falou: pega suas coisas e vai embora. Podiam ter me dado uma semana para eu poder me programar e ver aonde eu ia. Podiam pelo menos ter me dado 2 semanas para arrumar um emprego, mas não. Nunca fui de debater e de chorar. E eu falei: está bom, eu vou, não tem problema. E eles sabem que eu tenho um filho e esposa, mas me mandaram embora. Segundo ele, seus pais adotivos também nunca aceitaram o casamento com Juliane e a filha que tiveram. É a única filha que eu tenho. Eu quero ficar perto dela. Eles diziam que eu ia achar uma outra mulher. Colocaram outras meninas na minha frente para eu namorar, mas nunca quis. Sua esposa Juliane revelou então ao InterCPT, ainda que quando estava grávida, Renato teria sugerido a Felipe para orar para Deus levar esse bebê. Ela enviou então ao portal uma troca de mensagens onde o marido fez essa revelação, dado o momento a qual ele estava com os pais adotivos em São Paulo e ela com seus familiares no interior do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, meu pai falava cada coisa para eu mudar de ideia sobre você. Ele até falou para eu orar para Deus levar esse bebê. Mas sabendo que o meu bebê tá aí dentro, eu não posso fazer isso. Eu esperei a minha vida toda para ter um neném. E agora eu tenho com uma pessoa que eu amo. Jamais vou fazer esse tipo de oração. Jamais pediria a Jesus para matar o meu próprio filho. Palavras dele ao próprio pai quando foi indagado. Foi palavras que ele escreveu à época. Como muitos bispos e pastores da Igreja Universal, Felipe fez vasectomia depois de já ter tido sua filha Isabelle. Minha mãe fez eu fazer vasectomia. Ela não queria ter neto, né? E eu falei: está bem, mas hoje eu me arrependo. Hoje há centenas de ações na justiça de diversos ex-pastores contra a Igreja Universal por conta da imposição da vasectomia, tanto no Brasil quanto em países da África, como lá na Angola, Moçambique e
o bispo brasileiro da Universal, Honorilton Gonçalves, chegou a ser condenado em Angola a 3 anos de prisão por impor a cirurgia a pastores, porém teve a sua pena suspensa. Atualmente, Felipe não tem contato com seu avô. Ele nunca me ligou. Eu nunca liguei para ele. Meus pais nunca me deram o contato. Mas o meu avô é um cara carinhoso. Foi muito carinhoso comigo quando vivi com ele. Minha avó, Esther Bezerra, esposa do Edir Macedo, também era ultra carinhosa. E eu contava com ela para tudo que eu precisasse. O meu avô, eu o via sempre no escritório dele. A gente sentava por lá, conversava e ele me dava orientações. Olha, eu acho que se eu pedisse uma ajuda para o meu avô, ele daria. Mas os meus pais não querem. Meu avô trouxe um presente para mim do Brasil quando eu já vivia no exterior. Ele dizia que eu era o neto preferido dele. Ao trabalhar na igreja e na americana ULFN na Califórnia no ano de 2020, Felipe revelou ter tido problemas com bispos e pastores, porque teriam denunciado coisas que julgavam erradas, como religiosos que trairiam as esposas ou que não tinham qualquer preparo para assumirem determinadas funções na TV. Nunca deram cargos para alguém que tivesse formação, sempre colocavam bispos e pastores sem preparo para assumir funções. E olhe que lá na Califórnia, o que não falta são faculdades e cursos de cinema, vídeo e edição. É a terra da produção. Tem muitos jovens que precisam de oportunidades para começar, mas eles preferem dar funções para pastores ou para imigrantes, porque é muito mais barato pagá-los. Acusa Felipe. Segundo ele, o presidente da emissora era contra práticas, mas eram os bispos e pastores que mandavam. Ele conhece a lei, mas a igreja fazia isso para economizar. E tinha os bispos e pastores que acabavam se envolvendo com profissionais mulheres contratadas para trabalhar na TV. Isso sempre aconteceu. Em razão das críticas, segundo ele, acabou acusado por um pastor de vender entorpecentes quando trabalhou na TV. Eu disse para o bispo, será que eu seria doido de vender droga aqui dentro? Mas ninguém acreditava em mim, acreditavam mais no pastor. Felipe, assim, seria mais uma vez removido do posto, desta vez da Califórnia, retornando para o Texas, onde passou a maior parte da sua juventude. Já nos últimos meses, em Houston, o neto de Edir Macedo reclamou de cortes feitos em seus salários, não concordando com os descontos de ausência ao trabalho por motivo de considerar justificáveis, como por exemplo, levar ao médico a sua esposa, que não fala inglês. Ele trabalhava igual a um escravo e não recebia pelos dias que ia. Já estava começando a faltar as coisas em casa e acumular contas, afirma Juliane. A esposa então enviou mensagens a Cristiane Cardoso reclamando. Disse ter preparado uns 15 dias, mas a mãe de Felipe não resolveu. Juliane então decidiu reclamar por meio de postagem nas redes sociais. Resolvi ir para a internet e soltar tudo de uma vez. Falei que não gostavam da minha filha e falei para as pessoas irem lá no Instagram cobrarem o Renato. Ele ligou ameaçando o Felipe e demorou para pagar o que devia. E depois o demitiu. Aí eles nunca pararam de humilhar a gente, de fazer maldades. Segundo o portal InterCPT, foi enviado aí o direito de resposta e algumas perguntas ao casal da Igreja Universal. Até o momento que eu li a matéria, não tem atualizações de absolutamente nada. Bom, mas agora vem a minha humilde opinião sobre tudo isso. Vamos lá. Embora o Felipe relata aí que o seu avô Edir Macedo sempre foi muito carinhoso e a sua avó também, e que não tem o que reclamar deles, mas sim dos seus pais, eu vejo por parte do bispo Edir Macedo uma certa frouxidão. E ele também, por sua vez, deveria analisar minuciosamente. Se eu tiver um neto, espero um dia ser avô, lógico que eu vou procurar saber como estão meus netos, vou querer saber como é a vida deles, ainda mais se eu tivesse algum tipo de poder, algum tipo de condição financeira como o Edir Macedo, eu faria questão de sempre estar ajudando e, lógico, deixar com que os meus netos tivessem suas vidas como bem entendesse dentro da lei. Agora, o fato do neto do Edir Macedo não seguir o sonho do pai e da mãe,
acaba indo aí num detalhe, de encontro a um detalhe que eu acredito ser crucial. Segundo relatos, há quem diga que o bispo Edir Macedo odeia as pessoas que são frutíferas, né? As pessoas que não são inférteis, ou seja, que têm filhos que saíram do seu ventre. O casal que conseguiu, através da sua união, ter filhos. Dizem que isso incomoda muito Edir Macedo. E o fato de que o cara que está na frente com a sua filha não poderem ter filhos porque a sua filha, Deus permitiu que fosse estéril, eu tenho certeza que isso torce o ego de Edir Macedo de tal forma que ele não consegue se controlar. E sobretudo, o que mais complica a história é o detalhe de que o neto não quer seguir os passos do avô e do próprio pai. O neto quer seguir a própria vida. Resumindo aqui, o castelo de areia que Edir Macedo ergueu com todo o seu poder e todo o seu monopólio está ruindo, porque não há herdeiro dele para ser o seu sucessor. E todo mundo sabe que o maior desejo de todo líder religioso é que o seu sucessor seja da sua família, que ele promova uma dinastia gospel. Só que Deus esmiuça o coração de Edir Macedo de modo que até o neto, que não é dele de sangue, o predileto, queira seguir outro caminho. Que coisa, né? É algo terrível. Mas cá entre nós, os meios que Deus trabalha para moer o coração daquele que se diz ser alguma coisa é impressionante, né? Agora eu quero saber a sua opinião. Vocês acreditam nesse relato? Vocês acreditam nesses detalhes? Particularmente acredito nisso daí e até vejo que Deus está trabalhando para quebrar o coração de Edir Macedo e da sua filha com o seu esposo. Obrigado, família, mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!